Procurando Dylan, episódio 7, gravando. Nesse episódio 7, eu vou falar sobre uma apresentação do Bob Dylan de 1964 que aconteceu em Nova York, no Philharmonic Hall. O site do Bob Dylan é muito organizado e uma parte dele apresenta todos os shows assim por datas. Então, se você clica em 1960, aparece as datas dos shows. Em 1960 ele só se apresentou 2 vezes e aí você clica lá e aí diz as músicas que ele tocou naquela época. É realmente impressionante como ele consegue ter tudo isso bem documentado, né? Então ele começa a carreira dele em 1960. Ele se apresenta em 1961, 1962, 1963 e a gente chega em 1964 e 31 de outubro de 1964, apresentação aqui sobre a qual eu vou falar hoje, e ela começa justamente com essa canção The Times They Are Changing, que é uma canção que é o nome de um álbum dele que é lançado também nesse ano em 1964. O show anterior tinha sido em Boston e ele também abriu o show com essa música. Mesma coisa em Filadélfia, em setembro. Então, esse ano de 64, ele sempre abria os shows dele com essa canção The Times They Are Changing. A canção The Times They Are Changing, ela se tornou, junto com Blowing in the Wind, um hino assim dos anos 60, né? O Kennedy tinha sido assassinado no fim de 63, tinha toda uma contestação em torno da Guerra do Vietnã, era um movimento assim pelos direitos civis, então ela se tornou assim um hino, todo mundo cantava essa música e ela movia, era uma direção assim em torno da mudança. Esse show de 64, no Philharmonic Hall, ele tá totalmente gravado no álbum do Bob Dylan, The Bootleg Series, volume 6. Ele pode ser escutado assim na íntegra. Esse show foi um show super importante, porque ele tava assim, foi dito na época que ele foi visto assim como um signature of hip, quer dizer, ele atraiu as atenções, ele chamou uma tendência no modo de vestir e ele cantou 17 canções, algumas antigas, outras novas, 3 delas ele se apresentou com a Joan Baez e ele estava assim super moderno, super chamando atenção, e esse show assim marcou uma explosão para a qual ninguém estava preparado, né? Acho que nem ele mesmo estava preparado para o que aconteceria depois desse show no Philharmonic Hall em 1964 em Nova York. A época estava fervendo, né? O presidente Kennedy tinha sido assassinado menos de um ano antes. Tinham sido assassinados os 3 ativistas que faziam a campanha pelo registro de eleitores negros, né? Os James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner, de 21, 20 e 24 anos, que eles foram vítimas de uma emboscada em 64 por policiais e membros da Ku Klux Klan, em Filadélfia. Esse caso foi retratado naquele filme famoso, né, o Mississippi em Chamas. Então, assim, foi uma época assim de conquista dos direitos civis muito grande, muito importante, que resultou assim na aprovação do Civil Rights Act, né, na Lei dos Direitos Civis dos Estados Unidos. Nessa mesma época também, a China fez um teste, né? Primeiro teste de explosão de uma bomba atômica. Então, assim, estava tudo fervendo. E nesse contexto todo veio essa música e junto com a Blowing in the Wind, e tudo isso favoreceu, assim, uma efervescência para o Bob Dylan aparecer como um cantor dos direitos civis. Nesse show, ele se apresentou com 17 canções e a Joan Baez também tocou com ele, cantou 3 músicas com ele.
dele, mas ele também deu, assim, começava uma guinada na carreira dele, porque embora ele cantasse as músicas de sempre, ele também pareceu, assim, liderando uma nova tendência. Até a maneira dele se vestir foi considerada inovadora, né? Foi considerada uma inauguradora de uma outra tendência. O Philharmonic Hall era o melhor lugar para apresentação em Nova York na época. Eu li sobre esse show num livro do Sean Wilentz, que é Bob Dylan in America. Ele foi a esse show e ele escreveu um longo artigo sobre o show. E aí é incrível, porque a certa altura ele fala que o show começa normal, com o Bob Dylan cantando, abrindo o show, como sempre, né? Com The Times They Are Changing. E aí depois ele começa com as músicas novas e de uma maneira assim muito louca, que ninguém sabe mais o que está acontecendo. E no programa tem um poema que se chama Advice for Geraldine on Her Miscellaneous Birthday, que é um poema também muito incrível. E aí eu fui procurar na internet esse poema e eu achei num blog, um blog chamado Vandals Took the Handles, que só escreve sobre Bob Dylan, que está na internet. Achei o poema inteiro aqui, ele coloca esse poema inteiro, e esse poema foi publicado no programa desse show. Então, olhem como o Bob Dylan fazia várias coisas ao mesmo tempo. Ele começa de um jeito com a música The Times They Are Changing, a Joan Baez toca a música com ele, uma coisa totalmente previsível. Aí ele coloca um poema no programa, aí depois ele começa com as músicas novas, e esse foi assim um dos últimos shows antes dele começar a tocar a guitarra, né? Num show sobre o qual a gente já falou aqui no episódio anterior. Nesse show, ele tocou pela primeira vez também Mr. Tambourine Man. O Sean Wilentz, ele faz uma análise profunda desse show, e ele é um grande historiador americano, e esse show foi assim um marco na carreira do Bob Dylan, quando ele passa assim de uma fase a outra, onde ele faz tudo ao mesmo tempo e agora. E nessa série de podcasts que eu estou fazendo, esse podcast ele talvez trate de um assunto que poderia ter vindo, que não está seguindo uma ordem cronológica, porque eu já falei aqui de um outro show em que o Bob Dylan foi chamado de Judas, em que ele começou com a guitarra elétrica, que cronologicamente acontece depois desse show. Mas eu acho que isso tudo, essa inversão de tempos cronológicos na carreira do Bob Dylan, tem tudo a ver, assim, não tem a menor importância, porque ele vai e volta. Realmente, a gente está vendo isso agora nos lançamentos que estão acontecendo, né? Quando ele retoma o folk, retoma o blues, e essa liberdade que ele tem de ir e voltar e fazer a poesia, e é uma liberdade assim que a gente tem de estudar a música dele, a poesia dele, qualquer coisa assim que a gente queira na ordem que a gente quiser. Então eu termino aqui esse podcast, e a dica é assim, que a gente ouça, e eu vou ouvir também várias vezes, esse álbum que é o Bootleg Series 6, que é o álbum que tem esse show no Philharmonic Hall em Nova York. Até o próximo, obrigada.